negócio é o seguinte, meu menino, Diga. meu querido, meu menino. Já sentiu a pedrada que meu vem. quase filho. Senti a pedrada que você vai mandar nele. Não vou mandar pedrada nenhuma. Desde que Renato Gaúcho disse que o Corinthians ia despencar, algo aconteceu. Agora, eu vou dizer um negócio pra você. Aí vocês vão falar, o Flavinho veio com aqueles clichêzão do futebol. O Corinthians não pode perder pro Atlético gol na arena. Não pode. Sim. Pode empatar com o Chapecoense em casa? Pode. Era o primeiro jogo do campeonato. Pode perder pro Vitória da Bahia? O Vitória, na minha opinião, apesar de estar na zona de rebaixamento, que joga mas hoje também com não o Curitiba, pode. É inadmissível a derrota também. mas tem um time muito melhor que o Atlético. Mas assim como foi inadmissível o empate com o Atlético Paranaense em casa também. Benja, no segundo turno, o Corinthians não está jogando bem, não está fazendo um bom papel. Ganhou da equipe da Chapecoense fora de casa e os próprios jogadores saíram de campo dizendo, se continuar assim, a gente vai continuar, a gente vai parar no campeonato. O time não está jogando, Mas peraí, o time quem não tá rendendo. então? Quem tá? O time Corinthians ele só tá 10 pontos à frente do segundo Eu tô colocado. Mano, o Renato Gaúcho ele disse que o Corinthians não é a ele minha despencaria avaliação. na tabela. Não é a minha O Corinthians avaliação. despencou. É a avaliação dos jogadores. Vai, continue em primeiro. Mano, é a avaliação dos jogadores do Corinthians. Só respondendo a questão aí do Benjamin, que ele disse o seguinte, ele falou, o Renato Gaúcho disse que o Corinthians despencaria no Campeonato Brasileiro. Despencou? Não. O Corinthians ele permanece ainda em primeiro lugar. Ou tô errado? Na minha tabela, acabei de dar um F5 aqui, o Corinthians ainda permanece em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, com uma distância de 10 pontos para o segundo colocado. Quantos resultados no segundo turno? Não, mas espera aí, Pascoal, independente de qualquer coisa. O Renato Gaúcho disse que o Corinthians despencaria na tabela do Campeonato Brasileiro. Essa foi a frase dele. Ele não falou na tabela. Não. Ele disse que o Corinthians despencaria. Que o Corinthians ele teve. Deixa eu terminar, gente. Que o Corinthians teve uma queda do seu rendimento, fato, teve. Assim como todos os times do Campeonato Brasileiro também tiveram. Se vocês pararem para analisar, o Corinthians ele tem uma vantagem aí, e uma vantagem considerável, Pascoal, que varia de 7 a 10 pontos para o Grêmio, que é o segundo colocado. Você vai me falar que no Campeonato Brasileiro, uma vantagem de 7 pontos não é uma vantagem considerável? Vocês vão me falar que uma vantagem de 10 pontos para o segundo colocado não é o aspecto que nós estamos Pascoal, é uma outra circunstância. Então, vamos abordar vários aspectos. Uma coisa. O aspecto que eu tô falando é um, que você tá falando é outro. Não, eu estou respondendo o que o Benjamin perguntou. O Benjamin perguntou a respeito da declaração do Renato Gaúcho. Foi isso que você me perguntou, Benja? Eu estou equivocado? Foi. Então, eu estou respondendo primeiro a questão do Benja. A gente pode entrar numa outra esfera agora, Pascoal, a respeito dos resultados do Corinthians, a respeito do futebol que o Corinthians tem jogado. É um futebol convincente? Não, não é. Tá lembrando o futebol do primeiro turno? Não, não está. Alguma coisa aconteceu? Pode ter sido essa pausa. Aí eu concordo com você, Pascoal. Pausa. Houve. 13 dias o Corinthians sem ficou jogar. 13 dias sem jogar. 13 dias sem jogar. Isso daí Quando reflete joga... no entrosamento do time. Inclusive, Pascoal, essa outra pausa... Treina, cacete. Não, mas não é isso, Flavinho. Você só ganha, talvez, aí um pouco mais de entrosamento e rodagem jogando. Tem fogo. É igual jogador. É igual jogador, cara. Jogar agora, na pausa da... Não é isso. São mais Tanto 13 é que dias agora, diante dos últimos resultados, Pascoal, essa pausa que o Corinthians terá no Campeonato Brasileiro será benéfica. Será benéfica. Mas os 13 dias anteriores não foram. Foi ruim, agora Pascoal. Mas aí que tá. Agora recupera muda o jogador. cenário. Pois é, porque a primeira pausa foi ruim, porque o Corinthians ele estava aí numa ascendente, Pascoal. Ele estava a milhão, estava a 200 por hora e houve essa pausa. Então o Corinthians esfriou o motor. Agora o Corinthians parece que voltou frio, com o motor a álcool. Palmeiras perdeu um campeonato paulista na época do Vicente Matheus. Porque parou. Tava voando. 79. Tava voando, o Matheus paralisou o campeonato com uma ação judicial e perdeu o ritmo. Assim como na Copa do Brasil, aí que o Palmeiras ganhou do Santos. O Santos também estava deitando em todo mundo na Copa do Brasil. Houve aquela pausa, o Palmeiras ganhou do Santos depois. Alguns números que vocês são afeitos a isso. Depois que o Renato Gaúcho fez vaticinou que o Corinthians iria Não, despencar. vaticinar é prever. Olha o gol que o Camacho perdeu de cabeça, Vaticinou que iria despencar. Não dá pra perder. Previu que iria despencar. O aproveitamento do Corinthians àquela ocasião, com o Crase nesse aí, era de 89%. 89%. Que era um aproveitamento surreal. Que era uma coisa absolutamente surreal. Desde então, esse aproveitamento caiu para, despencou, você pode usar o termo, que eu acho que é um sinônimo, para 55%. E o Grêmio? Estamos falando aqui do Corinthians. Esporte Clube caiu a pênalti. Mas o técnico do Grêmio... Corinthians Paulista. O senhor tem até respeito com o Corinthians, aí, o recalcado. 55%. Como é que é o nome do clube? Comparando Qual é o nome do clube? 89? Você tem que falar direito o nome do clube. Esporte Clube caiu a pênalti. Esporte Clube Corinthians Paulista. Houve uma queda. Decréscimo. Despencou.
Eu acho que não dá para você defender o indefensável Flávio Gomes. Ele falou a respeito da posição do Corinthians. Não, ele falou ele falou a respeito da posição do Corinthians. O que você entende como despencar na tabela? Só pegou Mangaba e... Sair do primeiro e aí que tá, quarto. Aí que tá, isso é despencar. Para de pagar pau pro cara, Flavinho. Tá ficando feio pra você. Gente, na oportunidade, ele não falou tabela. Ele falou despencar. O Corinthians ainda vai despencar. Então vamos fazer duas perguntas. O aproveitamento despencou? Sim. E a posição na tabela? Não. Não, porque estava muito à frente. Então, acontece a vantagem é muito à frente. Estava na ocasião, estava muito à frente. Agora, o que ele quis dizer quando ele disse que o Corinthians despencaria, Pascoal, é que alguém chegaria próximo do Corinthians. Não tente querer tapar o sol com a peneira. Não tente querer maquiar a frase do cara. Foi isso que ele disse, que alguém chegaria próximo do Corinthians e não chegaram. Você não precisa ficar tão magoado, tão sentido com isso. Não, pelo contrário. Só Mangaba, Pascoal, 3 jogos com o time. Eu não tô magoado, eu vejo a tabela. Perdeu 2 e ganhou 1 na números. O Corinthians continua sendo o melhor time do Campeonato Brasileiro. Continua sendo o líder do Campeonato Brasileiro, não o melhor. Sobra, se é o líder, é o quê? Tem 10 pontos a mais que o segundo colocado. Só isso. 10 pontos a mais. Se o Grêmio ganhar do Sport no final de semana, porque o jogo ficou para esse sábado, se o Grêmio ganhar, diminui para 7 pontos, com o mesmo número de jogos do Corinthians, e mesmo assim a vantagem é significativa. A gente tem que concordar com isso. Eu vou dizer pra você, se o Grêmio ganhar do Sport e a diferença cair para 7... o campeonato vai mudar de figura. Por que o Grêmio abriu mão? Mas pera lá. Vai mudar de figura. O Corinthians ele manteve umas 4 rodadas aí, uma diferença de 7 pontos. Nada mudou. Os próximos 3 confrontos do Corinthians são difíceis. O Corinthians tem o Santos na Vila Belmiro, que não é fácil. E o aproveitamento do Corinthians fora de casa tem sido melhor do que dentro. Eu vou falar duas coisas importantes. Calma. Porque o pessoal está falando não é importante. Eu não estou achando importante, não. Vocês estão totalmente enganados. O Corinthians pega o Santos na Vila Belmiro. Não é fácil. Não. O Corinthians pega o Vasco, que ganhou do Fluminense e que precisa ganhar na Arena do Corinthians. E depois o Corinthians pega o São Paulo no Morumbi. Desesperado. Então vai ter lá 60 Isso pode ser uma vantagem. O que eu estou falando é o seguinte, na teoria não são 3 jogos fáceis. Os 3 primeiros eram mais fáceis. Se cai para 7 pontos e tem esses 3 confrontos, o campeonato pode mudar de cara. Claro, mano, é que nem corrida. Não acho que vai mudar. O cara tá corrida de carro, o cara tá lá. O Savoia. 10 segundos na frente. Não, sério mesmo, o cara tá 10 segundos na frente. Aí de repente, tá tranquilo, vou ganhar a corrida, tá fácil. De repente vira pra 7. De repente, caiu pra 8. Opa, caiu pra 6. Tá acontecendo alguma coisa. E ele olha o motor dele, tá dando também... Tá rateando. Aí você sabe que o segundo colocado que tá se aproximando, ele vai ter que fazer uma parada no box. Eu falei... Normal, tá administrável a vantagem. Eu falei que esse campeonato administrável. Savoia, por que o Corinthians... Você falou o quê? Que o campeonato não tava ganho. Vai de acordo com a maré aí. Dá o troféu cara de pau lá pra ele. Agora tá legal, dá pra sair legal. Agora dá pra sair legal. Agora, Savoia, por que o Corinthians desperdiça tantos pontos contra adversários que estão na zona de rebaixamento? O Avaí, o Vitória e o Atlético Gol. Para mim é muito fácil a explicação. Contra adversários que têm ambições maiores no Campeonato Brasileiro, né? Que querem disputar títulos, chegarem a Libertadores, eles se defendem, claro, como todo time se defende, mas também atacam. E o Corinthians joga muito no erro do adversário. Na hora da retomada da posse de bola, isso é um dos fortes do Corinthians. Recuperou a posse de bola e tem um ataque rápido, um contra-ataque rápido. Mesmo no meio de campo, mesmo no campo adversário. Contra os times pequenos, esses times se fecham demais, com 11 atrás da linha da bola, e dificulta a tarefa do Corinthians. E tem mais. Os adversários já perceberam que para ganhar do Corinthians tem que quebrar o passe do Corinthians, aquela transição que o Corinthians tem. Mas o Corinthians teve na primeira partida contra o Vitória, que o Vitória quebrou o passe. O Corinthians pecou, mais de 60% não acertou. O Corinthians, nesse jogo, acertou quase 90%, ou mais de 90% dos passes. O problema não foi. O problema foi a pontaria, a finalização. Aí eu vou chegar lá. Você fala, eu vou chegar lá. Mas contra o Flamengo não eu vou chegar lá. Contra o Flamengo não é tropeço, só pra avisar. Perdeu do Vitória e perdeu do Atlético Goianiense. O que acontece? Perde também a autoestima, a confiança. Quando começa a pegar, errar chute, errar finalização, o goleiro pega, vai pra fora, você cria oportunidade, mas não transforma em gol, você perde também a confiança no seu desempenho. Tava dando tudo certo, agora então, não tá. Então, o que acontece? Agora é um momento de cabeça, um momento em que o Corinthians tem que parar, refletir, criar mecanismos para entender que os adversários já perceberam como é que para o Corinthians e criar alternativas. Eu acho que isso é uma tarefa para o treinador e para os jogadores nesse período de hiato no Campeonato Brasileiro. Só um detalhe nessa arte aí que eu vou te falar, eu discordo.
O Flamengo, o empate não é tropeço, não. O Flamengo não é tropeço, não. E mais, o primeiro tempo desse jogo, o Corinthians jogou muito bem, o segundo tempo, o Corinthians jogou nada. Podia ter tomado em 3 ou 4. Foi atropelado pelo Flamengo. Contra o Flamengo não é tropeço, não. Contra o Vitória é tropeço. Esse contra o Atlético Paranaense da forma que foi é tropeço. Contra a Chapecoense era o primeiro jogo do campeonato. Também não coloco. Tava todo mundo baleado, também não coloco como tropeço. Agora, o Atlético Goianiense, o Vitória e o próprio Avaí lá, eu coloco como tropeço. E no fundo, se vocês prestarem bem atenção, o que acontece? O Corinthians achava que ia ganhar do Vitória e do Atlético Goianiense. Eram 6 pontos na conta. Eram 6 pontos contados, já contados. Lá no fundo, foi isso também. Isso atrapalhou muito. Agora, é um time que tem um entrosamento, um time que tem potencial, um time que tá todo mundo remando pro mesmo lado, é um time que tem um bom ambiente. Será que o time não jogou mal, esse um time que tem um bom ambiente. Miguel contra o Vitória foi o melhor em campo e agora o goleiro do Atlético Goianiense também foi o melhor em campo. Só um detalhe. Ô, Flávio Gomes, como é que a galera rema todo mundo pro mesmo lado? Todo mundo pro mesmo lado. Mas tem que ter o grito, tem que ter o... É aquele navio de viking que você queria. E como é que quando o pessoal não remam todos pro mesmo lado, cada um para um lado? O Cassino queria falar alguma coisa. Bom, não, agora é o momento é um bom de ter algo importante. Vamos aplaudir fazendo aniversário hoje, né? Parabéns! Cassino, seja rápido aqui, porque aqui o negócio é meio... O que eu queria dizer é o seguinte, é muito importante. Trata-se para mim de uma mera coincidência esses dois resultados negativos do Corinthians. O desempenho do Corinthians, que na minha opinião é o mais importante, não caiu tanto assim. Lógico, errou mais do que em outras partidas, principalmente em outras vitórias, tanto no jogo contra o Vitória como no jogo contra o Atlético Goianiense, mas o desempenho do Corinthians não caiu tanto assim. O Corinthians sentiu muito a falta do centroavante nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Não foi esse o real motivo pela derrota. Para mim, o grande motivo da derrota, apenas uma coincidência. Perdeu um jogo, ganhou da Chapecoense. Então o Casim saiu chorando, o Casim saiu chorando a troco de nada. Foi uma coincidência. Então tá bom. E perdeu para o time do Atlético Goianiense. Na minha opinião, o mais importante para tranquilizar a torcida do Corinthians contra os chamados antes, né? Os anti-corintianos é que o desempenho corintiano... O garoto maracujina, ele quer tranquilizar. O desempenho não quer tranquilizar. Você sugere, o garoto maracujina, quer tranquilizar. Aqui, ó, mantenha a remada que o Corinthians vai ser campeão. O Renato Gaúcho, ele falou, o Corinthians vai despencar. Espera aí. Só que depois... Espera aí, então. Vamos ouvir o que o Renato Gaúcho falou e volta pro Cassino aí. Vamos lá. Ó o Renato. Quase quebrou o ouvido. Daqui a pouco o Corinthians vai despencar. Ele vai despencar. Não tem uma equipe que comece tão bem assim no campeonato e termine bem. E até porque são 10 pontos, são 3 jogos. 3 jogos, nem acabou o primeiro turno ainda. O Corinthians vai despencar na tabela. Anote o que eu estou falando hoje para vocês, entendeu? Ele vai despencar. E o pessoal que está chegando aí pode ter certeza que vai chegar. O segundo turno vai ser um campeonato totalmente diferente. Falou a respeito de tabela, seu Oswaldo Passaro. Eu estava terminando minha explanação. Depois disso, o Renato Gaúcho, ele chegou e falou, eu me expressei mal, o Corinthians vai tropeçar. Ele retirou isso que ele falou. Sim. Ele falou, o Corinthians vai tropeçar. Só que ele disse, o grande problema é que o Corinthians vai tropeçar. Só que ele mesmo falou, o Grêmio também vai tropeçar, como os outros times também vão tropeçar. O Corinthians adquiriu a chamada gordura e agora se dá o luxo de perder alguns jogos. Fazer o quê? Se deu luxo. Eu queria falar uma segunda. Você é bom. Eu só quero falar uma segunda coisa que não tem nada a ver com futebol. O senhor já começou o programa dando uma informação errada. Que segunda-feira não se come arroz e feijão. Segunda-feira se come o rescaldo no macarrão do domingo. E pra terminar. Nossa, vai, fala. Quando sobra, né? Na mesa dele não sobra nada. Só com relação ainda ao time do Corinthians, Benja, o Corinthians contra o Vitória, ele não jogou mal. Ele criou chances. Ele soube explorar a parte ofensiva. Sábado também. Sábado, a mesma coisa. É uma tempestade em copo d'água, mano. Eu tô favorável a você, eu tô contra. É uma tempestade em copo d'água. Os caras estão sendo anti-corintianos. O último colocado no campeonato, na arena, 40 mil pessoas. O que então é tempestade? O negócio é o seguinte, a questão não é essa, Benja. O Corinthians, ele tem mantido um ritmo forte, inclusive atacando os adversários. Sim, ele tem sido incompetente na hora de empurrar a bola para dentro. Por mais que o goleiro lá, o Fernando Miguel, tenha feito uma boa partida, assim como o Marcão tenha feito também no sábado, Pascoal, mas nada justifica
a quantidade de gols perdidos pelo time do Corinthians. Estreia dele no gol. O Corinthians no primeiro tempo, o Fagner perdeu um gol, era ele praticamente a linha do gol, ele conseguiu empurrar a bola pra fora, depois ele chutou uma bola na trave. No segundo tempo, Casim perdeu outro gol cara a cara. O Camacho perdeu o gol sem goleiro. Pascoal, centroavante. Aquela do Casim, ele bateu pro gol. Da onde ele bateu, Pascoal? Da onde ele bateu, centroavante de qualidade tem que empurrar aquela bola pra dentro do gol. Mas o goleiro pegou. Essa a diferença. Pascoal, o goleiro, ele só pega uma bola que é defensável. Ele nunca vai chegar numa bola que é indefensável. Da onde o Casim pegou aquela bola, ele tinha que guardar, Pascoal. Tinha que guardar. O Casim pode ser penalizado pela não marcação na hora do gol. Tudo bem, mas na batida dele não. Daqui a pouco vocês podem discordar. Então, eu vi, pelo menos aí nesse jogo de sábado, 4 oportunidades claríssimas de gol pro Corinthians. O Corinthians ele não teve a competência de empurrar a bola pra dentro. Contra o Atlético Paranaense também. O Corinthians, por mais que tenha empatado o jogo, fez 2 gols, Pascoal, mas perdeu inúmeros gols. Contra o Vitória, a mesma coisa. O Carille, ele precisa se atentar um pouco mais, não é nas chances que ele possa criar dentro da partida, é na finalização. Porque um time como o Corinthians, que tinha como característica o contra-ataque mortal, Pascoal, que de cada 2 contra-ataques ele fazia um gol, o Corinthians ele perdeu essa essência. O Corinthians hoje ele chega na cara do gol, muitas vezes aí tem um toque a mais do que precisa, muitas vezes é displicente na hora de finalizar, muitas vezes é incompetente também, falta qualidade, porque, por exemplo, o Moisés, Pascoal, pode ser esforçado, pode ser um bom garoto, assim como o Casim, mas são jogadores que estão totalmente abaixo do que a torcida do Corinthians espera. São jogadores muito atrás, Pascoal. Mas, mano, muito atrás todo mundo tem desfalque o campeonato todo. O Corinthians teve 5 desfalques nesse jogo. Teve outro, Pascoal. Mas é o Atlético Goianiense, teve outro detalhe que você esqueceu. Teve outro detalhe. Além do fato do adversário conhecer melhor o Corinthians está dando chance que até o primeiro turno não dava para os adversários. Os adversários estão chegando com mais facilidade até o gol do Cássio. Muito mais do que no primeiro turno. Por que, Savoia? Inviabiliza a triangulação pelo lado do campo, os laterais passam, cria o espaço para o adversário. É assim que os adversários estão obrigando. O que o adversário faz? Obriga o Corinthians a jogar por dentro. E o Corinthians por dentro não tem o Jadson, que é o cara que tem a capacidade de criar a jogada. Isso é reflexo diretamente ligado ao sucesso do Corinthians. O time começou o campeonato sem confiança, achando que era um time que estava para participar e não para chegar. Ele foi encorpando, foi ganhando confiança, os resultados elevaram a autoestima do time e o time deixou de ser aquele time pragmático que só se defendia e jogava no erro do adversário para ser um time com transição, um time que sai pro jogo, um time mais confiante. A confiança veio no jogo contra o Palmeiras na Arena do Corinthians. Veio paulatinamente, de acordo com os resultados positivos. E deixou de ser aquele time pragmático para ser um time um pouco mais ousado, praticante de um bom futebol. E quando você joga mais ofensivo, mais ousadamente, você também perde a bola e dá o espaço para o adversário. Simples o que aconteceu com o Corinthians. À medida em que aumentou a confiança, mudou também o estilo de jogo do Corinthians. Não é mais aquele time só de contra-ataque. Por isso que o adversário também está tendo mais. Eu vou dizer, está chegando mais fácil. A minha opinião, a minha avaliação é a mesma avaliação dos jogadores do Corinthians. O time não está jogando bem o segundo turno. O time do Corinthians está reconhecidamente o Renato falou, marcado. É outro campeonato. O time do Corinthians está marcado pelo adversário. O adversário encontrou a fórmula de marcar o time do Corinthians, de congestionar as jogadas ofensivas do Corinthians. O Corinthians, nesse segundo turno, não teve, no meu modo de ver, o jogador mais criativo, que é o Jadson. Ele ainda não está pronto para jogar. As jogadas não fluem. O Corinthians consegue até alguma coisa, mas a criatividade esbarra no poder de conclusão. O time não consegue finalizar direito. Erra na finalização, peca a todo momento, teve 5 desfalques. Mas não pegou o Barcelona, tá? Era o Atlético Goianiense, Eu acho que tá pecando a todo momento. Era o Atlético Goianiense. Então, Pascoal, não tente defender, o Jadson não tá 100%, o Jadson com 20%, Pascoal, ele tem que fazer a diferença contra o Atlético Goianiense. Mas o Atlético Goianiense, Pascoal, jogar, não é o lanterna do campeonato à toa. Falta qualidade, Pascoal. A sua preocupação, ela termina quando esses jogadores voltarem. Quando voltar o Jô, quando voltar o Jadson, Pascoal, independentemente do Jô, independente do Jadson, independente do Pablo, independente do Arana, era o Atlético Goianiense, o lanterna do Campeonato Brasileiro. O lanterna do Campeonato Brasileiro, Pascoal, depois de um turno inteiro jogado, ele não está ali por acaso. Não estamos falando aqui de 2 ou 3 rodadas. O Atlético Goianiense é o time que todo mundo no Campeonato Brasileiro tem que fazer ponto. E o Corinthians foi um fiasco no sábado. Foi um fiasco, Pascoal. É o que nós estamos falando. E você fica defendendo. Não, mas o Pascoal está defendendo. Porque não jogou o Jadson, que não tá 100%. O Jadson não está correndo ainda o que ele pode correr. O Jô não jogou. O Pablo não está jogando. Fica tranquilo, mano. É uma mera coincidência. Não é, tá errado.
isso é uma tempestade em copo d'água. É uma mera coincidência. Não aconteceu nada. O Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu a chance de encerrar o Campeonato Brasileiro no sábado. Se o Corinthians abre 13 pontos de vantagem, acabava o Campeonato Brasileiro sábado à noite. Ou tô errado aqui? Quer dizer que acabou, então. Não, mas continua aberto, Flavinho. É uma vantagem considerável, sim, mas 10 pontos é uma vantagem que você consegue tirar. Apesar de ser muito difícil. Não sei. Ainda tem 48 Vitória pontos contra o Atlético, o gol seria 16. Pois é, acabava o Campeonato Brasileiro. Aí sim. Acabava o Campeonato Brasileiro. Então só querem dizer que o Corinthians deu graça pro campeonato. Está em viés de baixa. De fato foi. O Corinthians ainda mantém o Campeonato Brasileiro aceso. Agora, ô Savoia, o Casim, ele é carismático, ele é simpático, a torcida gosta dele. Mas eu vou te falar, hein? É difícil ele fazer gol, hein? Não é à toa que ele pediu desculpa depois do jogo, hein? É muito difícil. E o Mano lembrou bem, o Moisés pode ser um grande caráter, uma grande pessoa, mas tem problemas com o futebol. Não tem a mesma dinâmica, mesmo cruzamento e não tem a mesma marcação do Arana, que também não tinha, mas aprendeu a marcar. Agora, tem uma solução. Com a volta, por exemplo, de um jogador como o Romero, ele é um cara taticamente muito importante. Ele pode reforçar, ele pode ajudar com a ocupação do espaço um pouco à frente ali do Moisés. Fica imaginando o Moisés jogando na Vila Belmiro, com aquele ataque rápido do Santos. Então, o Corinthians vai ter que ter 2 laterais, o Moisés e o Romero, sem a bola. Senão tá bombardeado na Vila Belmiro. E o Santos tem um ataque muito rápido. É bom lembrar tanto pela direita quanto pela esquerda. É bom lembrar que o lado direito do Santos conta com o Lucas Lima naquela triangulação, com a passagem do lateral, né? Então vai ser fundamental a volta do Romero. O Flavinho, mas o Casim é complicado, né? Mas olha, ele perdeu 2 gols aí, dá pra ver, né? 2 lances. Esse aí... Ele sentiu mais de ter fraquejado no gol do Atlético. O goleiro foi muito bem. Vamos aplaudir o goleiro também. O goleiro foi muito bem. Não, mas tá em cima do cara, pô. O goleiro foi... Mano, essa bola era difícil. Queima a roupa, cara. Agora, o fato é que o desempenho, apesar de o Cassino e o Mano terem sido escalados para tranquilizar o corintiano, né? Tranquilizar não, relatar a verdade. Falando, o senhor é o profeta do Apocalipse. Olha para a câmera e fala assim, vocês podem ficar tranquilos. Tá tudo bem, calma, gente, não vai acontecer nada. Os caras estão tudo tremendo. Tudo tremendo, porque tá o cara. Eu quero ver depois o que ele vai falar pro torcedor de São Paulo para saber. Também, eu quero saber como é que vai ser a vida. Calma, não é nada demais. Tudo bem, não tem problema. O senhor é o gnomo do Apocalipse. O Flávio eu não sou gnomo de nada, eu posso ser gnomo do Apocalipse. O Flávio Gomes não gosta da parte técnica, da parte tática, mas ó, não dá para comparar. O prejuízo do Corinthians ficar sem o Jô é muito grande. Por quê? Mas não interessa. Ele é contra o Atlético Goianiense. Não. Até pra poupar. Não dá. Não dá. Pode jogar contra o Flamengo. Não é desrespeito ao Atlético, não. O Atlético é um time que tá tentando sair da lama. O Walter. Quando o Cássio quebra a bola e o Jô tá na frente, o Jô não só ganha a bola, como protege, não pega a bola e espera os caras virem de trás. O Casim não faz isso. Eu falei aqui, entre outras coisas. Ele não faz gol e não participa. Tinha de colocar o menino lá, o Carlos, ele entrou no jogo. O Walter é muito mais jogador que o Casim. Quem contratou? 10 vezes mais. O Walter. Quem contratou o Casim? Infinitamente melhor do que o Casim. Quem escolheu o Casim? Fui eu que escolhi o Casim? E gastou pra contratar, não é? Não gastou porque não paga, Pascoal. Não tem problema. Mas tá pagando. Não tá pagando. O Jô domina a intenção dele, mas chegar. O Cassino, você pode falar... Queria o quê também? Jogador de graça? Queria que fosse o Cassino, você pode falar que... Calma, bababá. Mas vou falar agora pra você. Torcedor do Corinthians que foi sábado na Arena saiu frustrado. Saiu frustrado e saiu preocupado. Então, a partir do momento que você está preocupado com algo, você não pode falar que é tempestade num copo d'água. Perder duas. O Corinthians, primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, não pode, vou repetir, falei isso aqui na sexta, não pode perder nem empatar com o Atlético Goianiense, gente. Quem decide o campeonato são os times pequenos. Porque eu vou te falar, ganha esses jogos aí pega o Santos na Vila e perde, tudo bem. Mas eu falei semana passada, acho que quinta-feira ou quarta,
E o Corinthians ele tinha que respeitar o Atlético Goianiense, porque é o tipo de jogo que você mas respeitou. O Corinthians não desrespeitou. Em determinado momento achou que poderia vencer a qualquer momento. Em determinado momento pensou sim. Eu só queria entender uma coisa. No fundo é isso mesmo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu não vi isso no Corinthians. Eu quero saber não marca tanto, não precisa marcar tanto. O senhor está preocupado. Pascoal, o Corinthians ele entrou. Pascoal, escute. O Corinthians entrou. Pascoal, passa o pano. Pera. Só que o senhor está parecendo um lenço de mágico. Agora o Pascoal falou. Agora o Pascoal falou uma coisa que eu também concordo com ele. Eu ainda não entendi. Eu não entendi qual é a sua posição. Qual o seu lado? Primeiro você está falando calma, depois você está falando que é ridículo, depois fala que é ridículo. Agora que é ridículo. É que a semana passada, quando eu disse que o Corinthians ele deveria entrar atento nesse jogo e que deveria respeitar o Atlético Goianiense, vocês falam, imagina, é jogo para fazer 3 pontos e abrir o saldo de gols. Não, eu não falei saldo de gols. O Benjamin falou que não era admissível. Eu falei que era inadmissível não ganhar do Atlético. Agora, em determinado momento, não é que tenha sido algo premeditado, vou entrar de salto alto, não. Mas o subconsciente, Benjamin, os jogadores eles sabem que eles estão pegando lanterna do Campeonato Brasileiro. Tanto é que vocês vão ver, o Corinthians jogando contra o Santos, ele não vai manter a postura que ele teve diante do Atlético Goianiense. O Corinthians ele foi em determinado momento muito passivo. Vai marcar se a gente muito pode mais. dizer assim, óbvio, muito mais. porque contra o Atlético Goianiense, se vocês analisarem, o Cássio ele não foi tão exigido assim, mas ele foi. O Atlético Goianiense, fora o gol, ele teve 2 outras boas chances que poderia ter feito gol. Assim como o Vitória também foi. Então, o Corinthians diante do Santos, diante do São Paulo, diante do Vasco, ele vai ter uma outra pegada, vai ter um outro ritmo de jogo. Diferente do que teve contra o Vitória e diferente do que teve contra o Atlético Goianiense. Um elenco de razões que você está apresentando aqui, por exemplo, você já falou da pausa. Né, a pausa, foi ruim, agora pode ser boa. Depois falou da passividade do time. Aí depois falou também do subconsciente. Sim. E mais, o time eclipse, que não tem você vai incluir o eclipse no o time que não tem reservas à altura, o time é o casinho. Mas você acredita nas fases da Lua? Não corta, mas as fases da Lua elas têm uma influência sobre marés, por exemplo, né? Sim. Muita gente acredita que isso influencia nas pessoas, que a gente tem 80% de água no corpo. Se a Lua, as fases das luas são capazes de influenciar nas marés, elas podem influenciar na pessoa. Não, é uma tese. É verdade. Eu não compartilho dela, mas... Eu que sou doido. É que você não acredita em nada, né? Isso é ciência, negão. Isso aí é ciência. Você não acredita em nada, né? Não, eu acredito no que eu vejo. Mas quando falta freio no carro dele, ele grita, ai meu Deus. Não. Freio pra quê? Eu dá 25 por hora, se perder o freio não muda nada. Ele prega com o pé. Já perdi freio em corrida. Você tira a mão do volante, faz assim e espera bater. Ele prega o carro. Como é que faz? Você tira a mão do volante e espera bater. Porque se você bate, dependendo de como você bate, se você está segurando o volante, você quebra o braço, você quebra o pulso. Aí, o volante circula. Viu que vai bater, você vai bater, você solta o volante, você tá amarrado no cinto e pumba. Espera bater. Ele brega o carro dele igual os Flintstones, com o pé. Não, o que eu tô entendendo, só pra acabar uma coisinha, o Mano tá muito bipolar. Bipolar. Porque uma hora ele tá dizendo que o desempenho é sensacional, funciona maravilhosamente. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Aí, perde pro Vitória em casa. Peraí. Ô, Mano, deixa eu falar com você. Mano, essa derrota abala... Mano, essa derrota mexe com alguma coisa? Ô, Benja. Olha, tá parecendo um lenço de mágico. A gente precisa analisar as coisas sem o Zante, hein? Sem o Zante! A gente precisa analisar a coisa seguinte, 10 pontos na frente, já era para ter acabado. Se ganhasse do Vitória, se ganhasse do Atlético Goianiense, já tinha acabado esse campeonato aí. Esse campeonato já era nosso. Agora é o seguinte, ó. Ô, Mano, mas tem alguma coisa a temer ainda ou não? Porque você entendeu o seguinte, ô Benja, aqui, simpatia, é o seguinte, ó, vou falar pra você. É o seguinte, com o Jô não jogando, o Casim não vira. E o lateral esquerdo, então, do Corinthians não dá. Então, ó... Acho que eu falei grego, mas eu repito. O time do Corinthians, contra essas 2 partidas aí, eu não sei o que tá acontecendo com esse time do Corinthians. Mas o desempenho foi bom? O desempenho é maravilhoso, sensacional. Agora, o time não sei o que tá acontecendo. Qual foi a parte que o senhor não entendeu aí, meu senhor? Vamos lá. Ó, esses caras aí, 43 mil pessoas no estádio, os caras não jogam bola, mano. Que coisa que é essa aí que tá acontecendo? Uma hora você critica, outra hora você elogia, uma hora é pra ficar nervoso, outra hora não é. Vou explicar. Qual é a coisa que você não entendeu? Pergunta, por favor. O que você tá querendo saber? Eu gostaria de saber do senhor qual foi a parte que o senhor não entendeu. Vamos lá. Vamos ouvir o Casim depois do jogo, pedindo desculpas
pedindo desculpa. Tá sem ritmo de jogo, pô. Ele é ruim mesmo. É ruim. Jogo é ruim. É o garoto maracujina, tudo ele tem que ter calma. Nós estamos... Pra vocês todo mundo é ruim, É o todo Lex mundo é Sotan. Estamos recebendo. Hoje, conhece mais o Fox Sports Rádio, hoje Madre Teresa de Calcutá, fazendo um programa. Pô, para, meu. A minha postura. O Papa Francisco veio. Tá certo, mano. O pessimismo junto com o egocentrismo faz com que o ser humano se torne um numeral. Eu não ia falar, mas agora eu já falei. Nossa. O pessimismo de vocês. Ruim no mundo. Vamos lá. Existe sim, mas o cara tá sem ritmo, tá sem jogar um tempão, coitado. Ô, Benja, Eu vou te falar quando você pensa... Eu vou te falar quem tá sem ritmo. Ô, Benja, quando você pensa que não dá pra piorar... Aí o Mano tem razão. Aí eu tenho que dar um braço a torcer pro Mano. Eu sempre tenho razão. Vamos ouvir o... Tudo. Em respeito do Cassino As minhas também? opiniões são Não, diferentes. com relação são ao do diferentes. Cassino, Eu não. sou Não fala narrador. mal dele. Eu sou narrador. É diferente a opinião. Mas não vai na dele, não. Ele fala que eu não gosto de você, mas eu gosto de você, Eu sei, sim, Cassino. Ó. Não, gostar dele, da pessoa física, eu adoro. Não, você não gosta, não. Narrador narra muito. Outro dia você reclamou que você teve que usar o banheiro depois do que você não Cassino. Lá gosta, você falou um então? monte. Não, aqui, só quando ele fala aqui. Quando ele fala... Tá tudo bem. Vamos ouvir o Casim. Vamos ouvir o Casim, que o Cassino vai falar que foi o máximo. Vamos lá. Eu não tenho culpas para não fazer o gol, porque o goleiro faz defesa bem hoje, entendo? É para pedir essa bola para tomar gol é meu responsabilidade, entendo? Porque eu tenho muita experiência. Não pode perder essa bola. Quando você, um jogador, um atleta, quando você perder, fica mal, fica dor, porque você não fica dor. How you say, it doesn't mean anything. Não significa, entendo? Eu fico dor muito. Coitado. Tá vendo? Coitado, eu tenho dó do Casinho, Benjamin, porque ele é um cara aí que a imprensa gosta, a torcida gosta de ouvir as declarações dele, mas como camisa 9 não dá, é fraco. E com relação à crítica que eu fiz, Pascoal, foi com relação à declaração do Renato Gaúcho, quando ele disse que o Corinthians despencaria. Foi isso que o senhor não entendeu. Mas ele retirou a crítica, essa declaração. não, mas independente, já que reprisaram aí, eu comentei em cima da declaração dele. Eu volto a criticar, sim, Pascoal, a postura do Corinthians. O Corinthians, que é um time que está aí na liderança do Campeonato Brasileiro, tem tudo para se tornar o campeão de 2017, ele tem que fazer jus à campanha que ele fez no primeiro turno. Ele tem que repetir no segundo turno. Ele não pode abdicar de pontos fáceis que ele perdeu em casa, Ele tem que como foi fazer contra a Vitória Atlético Goianiense. no primeiro turno, ele é Pois é. campeão. Ô, 29 pontos. Ô, mano, mas de novo eu não consigo entender. Você tá criticando ou tá elogiando? Eu tô falando o seguinte. O desempenho foi muito bom nos dois jogos, contra o Vitória e contra o Atlético de Goiás, o Atlético Goianiense. Só que não dá pra perder os dois jogos. O torcedor tem que ficar preocupado, sim. É inadmissível. Você acabou de falar que não tinha problema. Não, o desempenho foi muito bom. Criou chances, não soube fazer os Pode gols. ficar tranquilo. O cara tem que ter uma paciência com olha, vocês, cara, pra não não tirar sei essa não, caneca. Mas ficou algo no ar que o Pascoal e o Savoia falaram que é importante. O sistema de marcação do Corinthians deu aquela chamada afrouxada. Também Essa é uma questão importante. Mais um item Essa é uma questão Na lista, importante. Isso passou batido. afrouxada. Quem falou foi o Savoia e quem falou foi o Pascoal. Olha, vamos lá. A lista do que tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas Tá tudo bem. Tempestade. o time não faz mais gol, Tempestade em copo d'água. perde gols, afrouxou, Tá fácil de ser marcado. tá fácil de ser marcado. Você também tem afrouxado nos últimos meses aqui. Trazer um pé da rosca. Peraí, teve mais. O subconsciente tá afetando. Afetando. A pausa foi Os ruim. jogadores que entraram Tá tudo bem? Os jogadores são ruins, os Mas a reservas. próxima pausa vai ser boa. Tá tudo bem, a próxima pausa vai ser boa. Porque a Tem que ter outra uma foi ruim, paciência, mas essa cara. vai ser boa. Olha aí. Então tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Só o time não tá jogando nada, afrouxou a marcação, não faz mais gol, perde dos dois últimos colocados do campeonato, a torcida sai preocupada, mas tá tudo bem. O Carille Tudo ó. vai levar o pessoal para fazer aquele treino específico. Não, leva pra de Aparecida, leva pra finalização. rezar um Vai pouco. mudar a alimentação do jogador. Vai dormir, cara. vai dormir. E aí, o que acontece? Vai Vamos voltar a ver quem ganhar. tá mandando o WhatsApp. Ô, Cassinho, vai andar, vai. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente. Vamos ver. Rapaziada da Fox Sport Rádio. E aí, Benja, melhor programa aí de esporte da tarde aí da televisão brasileira. E aí, eu sou o Celso, do Piracicaba, sou São Paulino. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês acham que até quando o Dorival tem que manter o Cueva e o Rodrigo Caio no time do São Paulo?